So as we begin this 4 days program on the importance of healing and deliverance, Então, ao começarmos esses 4 dias nesse encontro de cura e libertação, in one way, what we are seeing right now is a good sign. de uma certa forma, o que estamos vendo aqui é um bom sinal. It's raining very, very heavily. Essa chuva bastante forte, For some people, that will be a sign, well, that perhaps God is angry with us. para algumas pessoas pode parecer um sinal de que Deus está com raiva de nós. But when you read the Bible, a rain like this are showers of blessings. Mas quando a gente lê a Bíblia, uma chuva como esta são chuvas de bênçãos. And therefore, let's thank God for the rains we are seeing right now. Então nós temos que dar graças a Deus pela chuva que estamos recebendo. They are showers of blessings. As chuvas são bênçãos. And if I had time, I would tell you 1 or 2 stories how these can be showers of blessing for all of us today. E se eu tiver tempo, eu posso contar 1 ou 2 histórias de como esse tipo de chuva pode ser uma bênção para nós hoje. But let's get on. Vamos seguir. And before I give the first talk of this program, E antes de dar a primeira palestra deste encontro, I cannot help remembering the first time I came to Concept Nova in 1999. eu fico me lembrando da primeira vez que eu vim à Canção Nova em 1999. It was the end of the second millennium Foi o final do 2º milênio and the beginning of the third millennium. e já estávamos na entrada do 3º milênio. And what I saw there was something I could not believe with my own eyes. E o que eu vi foi algo que eu não conseguia acreditar com os meus próprios olhos. They told me the program will be held in a stadium. Me disseram que o encontro seria num estádio. At that time there was a stadium holding 10,000 people. Naquela época, um lugar onde cabiam 10.000 pessoas. I said, how can they get so many people? E eu pensei, como que conseguem juntar tantas pessoas? But as the program began, that stadium was full. Mas quando começou o encontro, aquele rincão já ficou cheio. And that's not the end. E isso não é o final. I came a second time. Vim uma segunda vez. And they told me they're building a bigger stadium. E me disseram que estavam construindo um estádio maior. And they asked me to bless the grounds of that new E stadium. me pediram que abençoasse o terreno daquele novo estádio. You remember that? Eu lembro disso. And when I saw the huge grounds, I said, but how can people come to such a big stadium? E quando eu vi aquele terreno vale enorme, eu pensei, como que eles vão conseguir encher isso de gente? And when they had the first program in the year 2004, I think, 2007. Quando tivemos o primeiro encontro aqui no Rincão, em 2007, 2004, I think I blessed the ground. em 2002 eu abençoei o terreno. And when I came into year 2007 to this stadium, Quando eu vim em 2007 ou 2008 nesse ginásio, I could not believe that the huge stadium was so full. eu não conseguia acreditar como que estava tão cheio. And then I came the next year, I think, E eu vim novamente o ano seguinte, in the year 2008, 2008 ou 2009, there were wonderful cases of healing and deliverance. quando houveram lindos casos de cura e libertação. I remember in the morning of Saturday, Eu me lembro que na manhã de sábado, when I saw people walking along that road, que eu vi as pessoas descendo lá no fundo pelaquela avenida, and I asked Father Jonas, where are the people going? e eu perguntei ao Padre Jonas, onde aquelas pessoas todas estão indo? He said, they are not going anywhere. Ele disse, elas não estão indo a lugar algum, They are coming. elas estão chegando. Where? Para onde? Here. Para entrar aqui no Rincão. Why? Como? To see you and to listen to you. Para ouvir o Senhor e ouvir o que o Senhor está fazendo. And there were 250,000 people that were present for that big event. E naquele evento chegaram a passar por aqui 250.000 pessoas. Give the Lord a big clap for this. Aplaudamos o Senhor por isso. And then I was told that program was broadcast on TV and
7 million people followed that program on the TV. E depois me disseram que todo aquele encontro foi transmitido pela TV e pôde ser acompanhado por mais de 7 milhões de pessoas. I've been to about 60 to 70 countries in the world. Eu já participei de encontros em mais de 70 países no mundo. I've been present at big national conferences Já preguei nas grandes conferências nacionais and even international e conferences. também em conferências internacionais. But I've never seen so many people come for a conference as at Canção Nova. Mas eu nunca vi tanta gente vir num encontro como aqui na Canção Nova. See, God is applauding us. Deus está nos aplaudindo. So God is listening to what I'm saying Então Deus está ouvindo o que eu estou falando and He's clapping e Ele before está you. batendo palmas antes do que vocês. That's because God and myself are good friends. Isso porque eu e Deus somos bons amigos. We understand one another. Nós nos entendemos bem. And therefore I cannot help expressing my appreciation and joy at what is happening at Canção Nova. Então não tem como eu expressar a minha alegria e meu prazer em ver tudo aquilo que está acontecendo na Canção Nova. But here we have the most important and the most acclaimed and attended charismatic renewal conference in the whole world. Porque nós temos aqui o grupo de oração, vamos dizer, a renovação carismática mais respeitada e mais frequentada do que no mundo inteiro. Give the Lord a big clap for that. Aplaudamos o Senhor por isso. So you must be proud to belong to Brazil, Então vocês devem se orgulhar de serem brasileiros. the largest Catholic country in the world. O maior país católico do mundo. You must be proud to belong to the religion that Jesus gave us, the Catholic faith. Você deve se orgulhar de pertencer à religião que nos foi dada pelo próprio Jesus, a fé And we be católica. proud to be members of the charismatic renewal. Vocês também devem se orgulhar de participar da renovação carismática. And you must be proud above all that here we have in Canção Nova the center of healing and deliverance and evangelization in the whole world. E também devem se orgulhar de ter aqui na Canção Nova esse centro enorme de evangelização, enorme para evangelizar o mundo inteiro. Aren't you proud of Canção Nova? Vocês estão orgulhosos da Canção Nova? And of course we must thank God in the first place. E claro, vocês têm que agradecer a Deus em primeiro lugar. But often God uses people like us for His work. Mas Deus usa pessoas como nós para realizar o seu trabalho. And God chose not Peter, the head of the church, but God chose a Salesian priest, Padre Jonas Abib, to start the center. E assim como o Senhor escolheu Pedro para iniciar a sua igreja, Ele escolheu um padre salesiano, o Padre Give a Jonas, para clap começar a of Canção thanksgiving Nova. for him. Aplaudamos a Canção Nova e o Padre Jonas. And with him, with all the priests we see here at all the programs, E com ele, todos os padres que nós vemos em todos os encontros. Father Roger and all the other priests whose names I don't remember. Padre Roger e todos os outros padres cujos nomes eu não me lembro. But God also uses lay people. Mas Deus também usa os leigos. Jesus sent the 12 apostles, Jesus mandou os 12 apóstolos, but Jesus sent the 72 disciples. mas também enviou os 72 discípulos. And Father Jonas could not do what he was doing if he did not have the help of lay people. O Padre Jonas não teria condições de fazer tudo o que ele fez se não tivesse a ajuda dos leigos. Beginning with Eto and his wife Luisa, Começando com Eto e sua esposa Luzia. and all the wonderful lay people I see here in Canção E Nova. todos os leigos maravilhosos que a gente vê aqui na Canção Nova. So Lord, so give them a big clap of thanksgiving. Então demos um grande aplauso de agradecimento. And thirdly, as far as I'm concerned, I want Yeah. to thank God for giving me people to help me. E em terceiro lugar, da minha parte, eu quero agradecer a Deus por ter dado pessoas que me ajudam.
including the one who takes me by car, incluindo o motorista que dirige o carro para mim. but in a special way my translator Vinicius. Mas de maneira especial, meu tradutor Vinícius. Give him and all the other helpers a big clap. Aplauda todas as pessoas que ajudam o Padre Rufus. So this is what I felt I should do today Então, isto que eu sinto que eu deveria fazer logo de início. when I saw the showers of blessings. Quando eu vi a chuva de bênçãos, And now that the showers of blessings have stopped, e agora que a chuva de bênçãos diminuiu um I pouquinho, will begin my talk. eu posso começar a minha pregação. The theme of your conference is something so beautiful, O tema do nosso encontro é algo tão lindo and it's taken from the Old Testament. e foi tirado do Antigo Testamento. Often people think the Old Testament is old, is to be done away with. Muitas vezes as pessoas pensam que o Antigo Testamento é muito velho, tem que ser deixado de lado. But the Vatican Council Mas o Concílio Vaticano, and the wonderful document on Scripture, no seu maravilhoso documento a respeito das Dei Escrituras, Verbum, Dei Verbum, of the 6 chapters, dos 6 capítulos, has given one chapter to the Old Testament. dedicou um capítulo inteiro a respeito do Antigo Testamento. And it said the Old Testament was a preparation for the New Testament. E ali se afirma que o Antigo Testamento todo é uma preparação para o Novo Testamento. And we often find in the Old Testament things which later on were fulfilled by Jesus E a himself. gente sempre vê coisas no Antigo Testamento que se completam com as coisas do Novo And Testamento. that's the story of your theme. E esta é a história do tema do nosso In encontro. the second book of Kings, No segundo livro de in Reis, chapter 20, no capítulo 20, you have the story of a king of Israel. você tem lá a história de um dos reis de Israel. Some kings were not so good people, Alguns dos reis não eram tão bons, but some kings were very good people. mas alguns eram muito bons. And one of them was the king Ezekiel. E um deles era o rei Ezequias. He loved God very much, Amava muito a Deus, but unfortunately he fell sick, mas infelizmente ele adoeceu. and he was on the point of death. Estava a ponto de morrer. But God loved him so much Mas Deus o amava tanto that God sent the great prophet Isaiah with a message. que Deus enviou a ele o grande profeta Isaías com uma mensagem. And what was that E message? qual era essa mensagem? That message is meant for each one of us today. E esta mensagem é dirigida a cada um de nós hoje. It's meant for every human being in the world today. Esta mensagem é para cada ser humano no mundo inteiro. A very simple message. Uma mensagem muito simples. But God is very simple. Mas Deus é muito He simples. doesn't talk too much. Ele não fala muito. He only talks about what is necessary. Ele só fala aquilo que é necessário. And this is what God told Ezekiel to the prophet. E assim foi isso que Deus falou através de He told them Isaías. 3 simple things. Ele disse 3 simples coisas. I have heard your prayer. Eu ouvi a sua oração. God is not deaf. Deus não é surdo. I have heard your prayer. Eu ouvi a sua oração. And secondly, Em segundo, I have seen your sufferings. eu vi os seus sofrimentos. I have seen your sorrow. Eu vi a sua dor. I have seen your pain. Eu vi a sua dor, os seus sentimentos. And thirdly, what did God say? E em terceiro, o que Deus diz? And I will heal you now. E eu vou curá-lo agora. Give the Lord a big clap for these 3 words. Aplausa o Senhor por causa disso. What could be simpler than these 3 phrases? O que poderia ser mais simples do que essas 3 coisas? God is not talkative, talking for the sake of talking. Deus não é um falador, alguém que fala só por falar. What He says is a message from Him to you and to me. O que ele diz é sempre uma mensagem dele para mim e para você. I repeat what God told the king to the prophet. Eu repito aquilo que Deus falou ao rei através do profeta. I have heard your prayer. Eu ouvi a sua oração. It's very important to pray to the Lord. É muito importante rezar ao Senhor, But God wants to listen to your prayer. porque Deus quer ouvir a sua oração. God wants to listen to you. Deus quer ouvir você.
Secondly, what God says. E segundo, o que Deus diz? I have seen how much you are suffering. Eu tenho visto o quanto você tem sofrido. I have seen your pain. Eu tenho visto a sua I have dor. seen your tears. Eu tenho visto as suas lágrimas. God is always like a loving father watching the tears of his children. Deus é sempre como um pai amável que sempre vê os seus filhos chorando. And thirdly, what God says, E em terceiro lugar, o que Deus diz? he gives the answer. Ele dá a resposta. I will heal you. Eu vou curá-lo. I will heal you. Eu vou curá-lo. I will heal you. Eu vou curá-lo. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por isso. I just want to give two small examples Eu só quero dar dois exemplos bem pequenos for what happened to me today. a respeito daquilo que aconteceu comigo hoje. When I come to Brazil, Quando eu venho ao Brasil, when I come to Canção Nova, quando eu venho na Canção Nova, then I go to see the doctors of Canção Nova. eu sou obrigado a visitar os médicos da Canção Nova. Because all the rest of the time I'm so busy, I have no time to go to doctors. Porque todo o restante do tempo que eu passo no mundo inteiro, eu estou tão ocupado que não tenho tempo de ir aos médicos. But another reason why I see doctors in Canção Nova, Por isso que eu vou ao médico quando eu venho na Canção Nova. because they're good doctors, Porque tem bons médicos aqui. very capable, Muito capazes, very committed, muito and eficientes always smiling. e sempre sorrindo. So I went regarding my problem of my eyes. Então eu fui ao médico para examinar os meus olhos. And the doctor was a young doctor, E a médica era uma jovem, but she knew her job very well. mas muito eficiente no seu trabalho. And her work was so quick. E o trabalho dela foi tão rápido, And she gave me the diagnosis, e ela me deu o diagnóstico and she gave me the remedy. e me deu os remédios. God works both to doctors as well as to healers. Deus trabalha tanto com os médicos como com aqueles que oram pela cura. And I want to thank God for giving to Brazil and Canção Nova such a wonderful eye specialist. Então eu agradeço a Deus por ter dado ao Brasil e à Canção Nova uma especialista de visão tão boa. I'm not a doctor, Eu não sou médico, but I pray for people for healing. mas eu oro para as pessoas que sejam curadas. I'll give you one small example. Vou dar um pequeno exemplo. I was giving a program in India, Eu estava dando um encontro na Índia, and I was giving a retreat to the Capuchin fathers. estava dando um retiro para os padres capuchinos. And the provincial came to see me for prayer. E o padre provincial veio até mim para receber oração. He was now old. Ele não era muito velho. It was time for him to retire. Aliás, ele já estava na época de aposentadoria. So he told me his problems. Então ele me contou os seus problemas. And I put my hand on his head. E eu coloquei minha mão sobre a sua cabeça And I prayed for him. e orei por ele. After that prayer, Depois desta oração, I noticed he was looking on the ground. eu percebi que ele estava olhando no chão. I said, "What you're searching for?" E eu perguntei, o que você está procurando? He said, "Something has fallen down." Ele disse, alguma coisa caiu. What has fallen down? E eu perguntei, o que caiu? He said, "I don't know, Ele disse, eu não sei. but I can now see. Ele disse, eu não sei, mas agora eu posso The ver. scales of my eyes have fallen down." As escamas dos seus olhos tinham caído. And by one short prayer, she recovered her full eyesight. E com uma curta oração, ele recuperou totalmente a sua visão. Give the Lord a big clap for that. Aplausos ao Senhor por isso. I did not know what to pray for, Eu não sabia pelo que rezar, but God knew. mas Deus sabia. And he made such a beautiful confession. E ele fez uma confissão tão linda. He was so filled with the love of God Ele estava tão cheio do amor de Deus that God's promise came true. que as promessas de Deus se realizaram. And God says, "All the rest I will give you." Quando Deus diz, eu vou lhe dar todo descanso, Not only what you have asked, não somente aquilo que você but pediu, what you have not asked, mas também aquilo que você não but pediu, which you need. mas que você precisa. And then his priest went back
with his eyesight completely restored. Então esse padre se levantou com os seus olhos perfeitamente restaurados. Jesus has come to open the eyes of the blind. Jesus veio para abrir os olhos dos cegos. And this is happening constantly. E isto está acontecendo constantemente. Then I went to another doctor this evening. Então esta tarde eu fui ver um For outro my médico. ears. Um médico para os ouvidos. Because some of my friends tell me I don't listen to what they're saying. Porque algumas das pessoas dizem que eu não estou ouvindo o que elas estão falando. So they said you better go to a doctor. E disseram, você tem que visitar um médico dos But I ouvidos. think you're deaf. Porque eu acho que você está ficando surdo. But I said I can hear perfectly. Mas eu disse, eu escuto perfeitamente. Maybe I was deaf to what they were telling me. Talvez eu não esteja querendo ouvir o que a pessoa está querendo dizer. So in obedience I went to the doctor. Portanto, num ato de obediência, eu fui ao médico dos ouvidos. When I travel around the world, I have no time to go to doctors. Porque quando eu estou viajando pelo mundo, não tenho tempo de ir aos médicos. Therefore, when I come to Kansam Nova, I go to doctors. Então, quando eu venho na Canção Nova, eles me fazem ir ao médico. So I went to a ear specialist. Então, fui visitar um especialista dos ouvidos. I could make out she was so competent Eu logo percebi que ela era tão competente and she was very caring e ela tão cuidadosa. and she was always smiling. Ela estava sempre sorrindo And she took all the tests. e fez todos os testes. And I thought perhaps I had to use hearing aids. E ela disse até que se eu quisesse eu poderia usar aditivos, um auxílio para o ouvido. And she gave me the good news E ela me disse depois, me deu a boa nova, that my ears are always perfect. que meus ouvidos estão perfeitos. So she is a good doctor. Também uma boa médica. And I'll ask to bless her also. And I'll ask the Lord to bless her too. Então eu pedi que o Senhor abençoasse também o seu trabalho. So if you're not well, if Então, you're not well, Se você não está bem, go to Jesus, number one. em primeiro lugar, vá até Jesus. And secondly, go to the good doctors of Kansam Nova. E em segundo lugar, procure os bons médicos da Canção Nova. Give the Lord a big clap for them. Aplauda ao Senhor por isso. But the Lord Jesus can heal us even without doctors and medicine. Mas o Senhor pode curar-nos mesmos sem médicos, sem doutores. I'll give you one of hundreds of examples. E eu posso dar centenas de exemplos para você. How the Lord has come to heal people, Quando o Senhor cura as pessoas, to make the blind to see para fazer com que os cegos vejam and the deaf to hear. e os mudos ouçam. So I will tell you the story. Eu vou contar mais uma história. I was giving another retreat Eu estava dando um outro retiro in India, na Índia and the program was during Holy Week. e um encontro de uma semana inteira. And on Good Friday, E na sexta-feira santa, I was praying for people. eu estava rezando pelas pessoas. Good Friday is a good day to pray for healing and deliverance. E a sexta-feira santa é um bom dia para rezar por cura e libertação. So a man was brought by his wife, Então um homem trouxe a sua esposa. and what was his problem? E qual era o seu problema? His wife told me A sua esposa disse that he is deaf. que ele estava surdo. He is stone deaf. Surdo como uma pedra. He cannot hear anything. Que ele não estava ouvindo nada. So I said to myself, Então eu disse para mim mesmo: who am I to heal stone deaf people? quem sou eu para curar uma pessoa surda como pedra? I can pray for those whose hearing is not very good, Eu disse: eu posso rezar se a pessoa, o seu ouvido não está lá muito bom. but not for stone deaf people. Não, mas não para uma pessoa que é cega, que é surdo como uma pedra. But I remembered what God told the king Ezekiel. Mas eu me lembrei do que Deus disse através de Isaías ao rei Ezequias. I've heard your prayer. Eu ouvi a sua oração. Perhaps it was not his prayer, but the prayer of his wife. Talvez não tenha sido a oração dele, mas a oração da sua And esposa. I've seen your tears, E eu vi as suas and I will lágrimas. heal you. E eu vou curá-lo. So what did I do? Então o que eu fiz? I do what the Bible tells us to do. Eu fiz aquilo que a Bíblia nos pede para fazermos. To use my hands, Eu usei minhas mãos. and I put them over him, Eu coloquei minhas mãos sobre ele. and to use my mouth Eu usei minha boca to make a prayer softly. para rezar suavemente. I did not pray more than 1 minute. Eu não rezo mais do que 1 minuto. And then I asked the wife, Então eu perguntei à now esposa: find out whether he can hear.
Agora veja se ele consegue ouvir. So his wife went close to his ear Então a sua esposa chegou bem pertinho do seu ouvido and she shouted, e deu um grito. "Can you hear?" Você está me ouvindo? That's what she said. E o que ele disse? She shouted, Ela está gritando. "Can you hear?" No, I've not finished the story. Não terminei ainda. She shouted Ela gritou to him, a ele. "Can you hear?" Você está ouvindo? And what did he say? E o que ele disse? Don't shout. Não grita no meu ouvido. Now clap. Agora pode aplaudir. God has a sense of humor. Deus também tem um senso de humor. I will never forget the story. Eu nunca esqueci mais essa história. A stone deaf person being brought by his wife Aquele surdo como uma pedra que foi trazido pela sua on Good esposa Friday. numa sexta-feira That's the santa. best day to pray for O everything. melhor dia para rezar por qualquer situação. And when I asked his wife, check whether he can hear, E eu perguntei à sua esposa, veja se ele consegue ouvir. his wife went close to his ear Sua esposa chegou perto do seu and ouvido shouted out, e gritou, "Can you hear?" você me ouve? And what did he say? E o que ele disse? Very softly, Bem very suavemente, gently, muito gentilmente. "Don't shout." Não precisa gritar. Give the Lord another clap. Aplauda o Senhor novamente. And that's why I love to pray for people that are deaf or blind or dumb. Por isso que eu gosto de rezar pelas pessoas que têm problema de ouvido, de vista e também que são mudas. It reminds me also of people that I prayed for other things. Eu também me lembro de outras pessoas por quem eu rezei. The person that I know best is my mother. A pessoa que eu mais conheço é a minha mãe. And I'll tell you a story about her. E eu vou contar uma história sobre ela. She also was complaining about being deaf in one ear. Ela sempre reclamava de ser surda de um ouvido. Not stone deaf, Não surda but completamente, little deaf. mas um pouco surda. So I prayed over her right ear, Então eu rezei pelo seu ouvido direito, which she could not hear very well. pelo qual ela dizia que não ouvia bem. But my family wanted her to go to a specialist. Minha família queria levá-la a um especialista. And she went to the best specialist in Bombay. E ela foi ao melhor especialista de Bombaim. And that lady doctor took all the tests. E lá no médico ela fez todos os exames. And she told my mother, E a médica disse à minha mãe, "Yes, you are deaf in your left ear." verdadeiramente você está surda no seu ouvido And esquerdo. my mother says, "No, my right ear is deaf." Ela falou, não, o ouvido meu que está surdo é o direito. And she says, "Nothing is wrong with your right ear is perfect." E a médica disse, não tem nada errado com o seu ouvido direito. O seu Mas- ouvido direito está perfeito. My mother did not tell her it's because my son Rufus prayed over my right ear. Ela disse, não, porque o meu filho Rufus rezou pelo meu ouvido direito. So what the doctor could not do, Jesus did. Então o que o médico não consegue fazer, Jesus faz. My mother told her, "You're healing the wrong ear." Ela disse para a médica, você está querendo curar o ouvido errado. Jesus healed the right ear. Jesus curou o ouvido certo. Because my son prayed over my right ear. Porque meu filho Rufus rezou pelo meu ouvido direito. God has a sense of humor. Deus tem também senso de humor. Give him a big clap. Aplauda o Senhor por isso. Now the reason I'm saying all this, A razão pela qual eu estou dizendo tudo isso, I hope you can hear every word we are saying. eu espero que vocês estejam ouvindo bem aquilo que estamos dizendo. If we are not clear, inform the sound system. Se não estiver ouvindo claramente, vocês acenem, por favor. Because every word that I'm saying is from the Word of God. Porque tudo aquilo que estamos dizendo aqui é palavra de Deus. And all that I've said is by way of introduction. E tudo aquilo que estamos dizendo é um tipo de introdução. A long introduction. Uma longa introdução. Or more than half an hour. Mais de meia hora de introdução. And now I will begin. Então agora começamos.
And I always begin by quoting my favorite verse, E eu sempre começo mencionando meus versículos preferidos, as I did the other day. como eu fiz outro dia. Often I ask people what is the most important verse in the whole Bible. Frequentemente eu pergunto para as pessoas qual é a palavra mais importante da Bíblia. That's always my first question at every retreat. Esta é sempre a minha primeira pergunta em todos os retiros que faço. Because the Bible is so big, Porque a Bíblia é tão grande, it may take months and years to read it, vai levar meses, até um ano para lê-la inteira. but the whole Bible is condensed in a few important sentences. E a Bíblia toda pode ser condensada em poucas frases. And I realized this when I was doing my doctorate in scripture in Rome. E eu percebi isso quando eu estava estudando, fazendo o meu doutorado em escrituras em Roma. And for my thesis, I chose an important subject. E para a tese do meu doutorado, eu escolhi um assunto muito importante. What was the subject? Qual era o assunto do meu doutorado? As I read the epistles of John, Ao ler as cartas de São João, I repeat, repito, as I read the 3 epistles of the great apostle John, ao ler as três cartas do grande apóstolo João, John gives the answer to the question, João dá uma resposta a essa questão. who is God? Quem é Deus? Every religion, Toda religião, every philosophy toda filosofia is trying to find out who God is. tenta descobrir quem é Deus. For them, God is a great, like dictator, in full control of the whole world. Para muitas religiões, Deus é aquele que é o grandioso, que controla o mundo inteiro. Or God is only an impersonal divine energy. Ou Deus é talvez uma energia divina impessoal. But when people ask John, who is God? Mas quando as pessoas perguntavam a João quem é Deus, John's answer was so simple a resposta de João foi tão simples that even now I find it difficult to believe it. que mesmo até hoje é difícil da gente acreditar. John's answer was, A resposta de João foi: God is love. Deus é amor. Full stop. Ponto final. Why? Por quê? Because John knew the love of Jesus. Porque João conhecia o amor de Jesus. And at the Last Supper, Porque na última ceia, John was resting his head on the breast of Jesus. João recostou sua cabeça no peito de Jesus. And I'm sure Jesus was holding him to the breast. Eu tenho certeza que Jesus estava abraçando João no seu peito. Have you seen a mother holding a baby to her breast? Já viu como uma mãe abraça e aconchega um filho no seu seio? There's no beautiful sight in the world than to see a baby, than a mother holding a baby to her breast. Não existe cena mais linda do que ver uma mãe aconchegando o filho no seu colo, nos seus seios. And you mothers know what I'm talking about. Você que é mãe sabe do que eu estou falando. I thank God E graças a Deus that my mother fed me at her breast. que a minha mãe me amamentou com o seu seio. And I am today what she gave to me. Eu sou grato a tudo, sou hoje porque ela me deu tudo que eu precisava. She did not just give me milk to feed my body. Ela não deu somente o leite que eu precisava para alimentar o meu corpo, She gave me love to feed my soul. mas ela deu amor para alimentar a minha alma. And that's what John says. E é o que João diz. God is love. Deus é amor. And he says it twice. E ele diz isso 2 vezes. And what he said in his epistle E quando ele disse isso nas is cartas, what he wrote in his gospel. ele também escreveu no Evangelho. For many people, the most important book in the Bible are the Gospels. Para muitas pessoas, sabemos que os livros mais importantes da Bíblia são os Evangelhos. The New Testament is obviously more important than the Old O Testament. Novo Testamento, evidentemente, é mais importante do que o Antigo Testamento. The Old Testament is only a preparation, O Antigo Testamento é simplesmente uma preparação. and the New Testament is a fulfillment. E o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo. And in the New Testament, E no Novo Testamento, the 4 Gospels is the good news. as 4 Evangelhos são verdadeiramente a boa nova. The rest of the New Testament, O restante do Novo the Testamento, letters of Paul,
As cartas de São Paulo is explaining this basic good news. estão como explicação da boa nova dos 4 evangelhos. And of the 4 Gospels, Todos os quatro, de todos os 4 many will say the evangelhos, most important Gospel is that of John. e muitos vão dizer que o evangelho mais importante é o de João. And there we read in chapter 3, E ali nós lemos no capítulo 3, one verse of the Bible. um versículo da Bíblia, It was when Jesus was having a conversation with Nathanael, Que foi- with the prophet. quando Jesus estava tendo aquela conversa com o professor Natanael, Nicodemus. com Nicodemos. And Nicodemus was pouring out his heart. E Nicodemos estava abrindo o seu coração. Nicodemus knew that God was among his people. Nicodemos sabia que Deus já estava no meio do seu povo. But he wanted to know a further truth. Who really is God? Mas ele queria saber essa verdade mais profunda de quem realmente é Deus. And Jesus explained to Nicodemus. E Jesus explicou assim a Nicodemos. And after explaining, he mentions one important verse. E ao explicar, ele mencionou esse importante versículo. And what is that verse? E o que diz esse versículo? I say it every day, everywhere in the world. Eu digo esse versículo em todos os dias, em todos os lugares do mundo. You may have heard me speaking about it before. Talvez você já me tenha ouvido falar sobre isso. But I must start this program by quoting that verse. Mas eu tenho que começar esse encontro citando esse versículo. That verse is the foundation of my ministry to 90 countries. Porque esse versículo é o fundamento do meu ministério a mais de 90 países. You've been preaching week after week for the last 35 years. Tenho pregado semana após semana pelos últimos 30, 35 anos. And what is that verse? E que versículo é este? If you forget the whole Bible, Se você esquecer toda a Bíblia but you only remember this verse, is enough. e você guardar somente esse versículo, já está bom. God so loved the world De tal forma Deus amou o mundo that he gave his only son, que lhes deu o seu Filho único, so that those who believe in him para que aqueles que nele crerem will not perish, will not be burdened, will not be sick, não pereçam, não se feiram, não morram, but will have a new life, a new joy, a new power. mas tenham uma nova vida, uma nova alegria, uma nova força. That's the gospel. Isto é Evangelho. This is what Jesus came to tell us. É isto que Jesus veio nos dizer. I'd like to end this introductory talk Então, terminando essa introdução, by reflecting on the 6 points of that verse. refletindo nos 6 pontos desse versículo. And what I'm saying is because I made a deep study on it. Isto eu digo porque foi feito um profundo estudo sobre isso. When I had to write my thesis for my doctorate in scripture in Rome, Quando eu tive que escrever a minha tese do meu doutorado em Escrituras em Roma, what was my topic? qual era o meu tópico? As I mentioned earlier, Como mencionei antes, yesterday in the church ontem na igreja em São Paulo, in São Paulo, I mentioned that this is what Jesus said, eu mencionei que foi isso que Jesus disse. and what John repeated E o que João repetiu? in that very clear phrase. Numa frase muito clara. And this is what I wrote my thesis about. E é sobre isso que eu escrevi a tese do meu doutorado. And the topic of my thesis, which I worked for 2 years, E os estudos da minha tese demoraram 2 anos was e eram: God is love. Deus é amor. 3 words. Três For palavras. how long did I work on it? Mas quanto tempo a gente tem que 3 confiar? minutes? Quanto tempo demora para falar? 3 minutos? 3 hours? 3 horas? 3 weeks? 3 semanas? 3 months? 3 meses? No, I worked for 2 years. Trabalhei nesse tema por 3 anos. Has anybody worked for 2 years on 3 words? Alguém já trabalhou por 3 anos sobre 3 palavras? I did that. Eu fiz isso. That's why I am what I am today because of that. Por causa disso eu posso dizer. The reason why I go around praying for people, I know my prayers are always answered. Por isso que eu sei que onde quer que eu vá, a minha oração é respondida. And that's what happened when even Pope Benedict was made Pope. Isso aconteceu também quando Bento XVI se tornou Papa. I knew him. He was
one of my professors in Rome. E eu o conhecia antes como cardeal Ratzinger, porque era meu professor em Roma. And what was the subject of his first encyclical? E qual foi o assunto da primeira encíclica que ele escreveu? God is love. Deus é amor. I'm not telling you the Pope copied from me, Não estou dizendo que o Papa copiou de mim, but the Pope knew what I had written. mas o Papa sabe o que eu escrevi. My thesis was with him, Minha tese chegou às mãos dele. and then he knew that was his first encyclical to tell the world just simple words: God is love. E ele sabia que a primeira coisa que ele deveria dizer ao mundo no seu pontificado era isso: Deus é amor. And therefore, my dear people of God, give the Lord a big clap for that. Sim, pode aplaudir o Senhor por isso. And therefore, we may be proud of our Christian faith. Por isso nós devemos nos orgulhar da nossa fé cristã, What Jesus taught was not high philosophy. porque o que Jesus nos ensinou não é filosofia erudita, elevada. He wrote the Gospel for people like you, simple people, E ele escreveu o Evangelho para pessoas como nós, pessoas but simples, people that believe. mas pessoas que creem. And what I'm going to say these days is based on this verse, John E 3:16. tudo aquilo que eu vou dizer nesses dias está baseado nesta simples afirmação: Deus é amor. In all these many years, I remember I had about 20 to 30 cases of people that were sick and possessed and were healed almost immediately. E nesses anos todos eu tive vários casos de pessoas que já estavam doentes ou possuídas e que foram curadas somente ouvindo as pregações sobre isso. And the stories I'll be telling you these days E as histórias que vamos trazer hoje. are stories of people who were here at Canção Nova the last few years. E as história de pessoas que estavam na Canção Nova nesses últimos anos. Therefore, it's something that you have seen yourself. Portanto, coisas que vocês mesmos viram pelos seus olhos. If I know the people, I'll call them on the stage to give their testimony. E a gente poderia até depois chamar as pessoas para poder dar esse testemunho. So what does John 3:16 say? E o que diz João 3,16? 6 things. 6 coisas. So remember that? 6 things. Lembre-se disso, 6 coisas que João diz. Number 1, Número 1, who is God? quem é Deus? The answer is God is not a great creator of the world. Então a resposta não é simplesmente que Deus é o criador do mundo. God is not omnipresent and everywhere in the world. Deus não é somente alguém que está presente no mundo inteiro. God is not just all powerful. Deus não é somente aquele que é todo poderoso. God is love. Mas mais do que tudo, Deus é amor. That's the answer. Esta é a resposta. And therefore, this is what John says. Então veja o que João diz. He says, if you fathers, wicked as you are, Se vocês pais que são fracos love your children, amam os seus filhos, how much more will God our Father love us? quanto mais o Deus nosso Pai nos amará. And therefore, when the disciples asked Jesus, teach us how to pray. Então os discípulos perguntam a Jesus como rezar. And what did Jesus say? E o que Jesus The diz? first thing, A primeira the coisa, most important thing, a coisa mais when you importante, pray to God, quando você rezar a Deus, don't call him God. não o chame de Deus. Don't say you're all powerful. Não diga o Then Todo-Poderoso. don't say you're everywhere. Não diga aquele que está em toda parte. You just say, God, you're my daddy. Simplesmente diga: Deus, meu paizinho, You're my father. você é meu pai. That's all. É somente isto. Isn't that beautiful? Não é lindo isto? Which other religion calls that God Father? Qual outra religião que chama a Deus de pai? No other religion. Nenhuma outra. Jesus says, Jesus diz: when you pray, quando você rezar, your prayer will only be answered a sua oração somente será respondida is when you pray to God as if He was your daddy, your loving Father. quando você reza a Deus como Ele sendo o seu papai do céu. And that is the prayer we say every day. E é isso que dizemos todo dia. When I pray for deliverance for people, Quando eu rezo pela libertação de uma pessoa, I stop making long prayers of exorcism. eu não faço grandes orações de exorcismo. I have no time for that. Eu não tenho tempo para isso. I don't make even short prayers. Eu não faço orações curtas. My favorite prayer is the Our Father. A minha oração favorita é o Pai Nosso. That prayer begins by saying, God, you're my daddy.
A oração que começa quando a gente chama Deus de paizinho. and it ends by saying, E termina dizendo, because you're my daddy, porque você é meu papai, deliver me from my enemies, the devil. livra-me dos meus inimigos. Free me from every burden in my life. Livra-me de todos os ferimentos da minha The vida. beginning and the ending are the most important parts of the prayer. O começo e o final da oração são as mais importantes dessa oração. Secondly, Segundo, whom does God love? a quem Deus ama? And St. John says, God so loved the world. São João diz, Deus tanto amou o mundo. Perhaps you have not studied scripture as we have studied, Talvez você não tenha estudado as escrituras tanto quanto eu estudei, but if you ask any priest who has done the studies in the seminary, mas se você perguntar a qualquer padre ou qualquer pessoa que estudou no seminário, they will tell you the word world in Greek does not mean the world of nature, que ele vai dizer que a palavra mundo em grego não significa simplesmente o mundo the natureza, mountains and the trees, as montanhas, as but the árvores, world means human beings. mas o mundo significa os seres humanos. And not human beings like you and me in general, E não seres humanos como eu e você de uma maneira genérica, but human beings who are against God, mas homens que são contra Deus, who are the enemies of God. que são inimigos de Deus. And still, Jesus said, when you pray, you have to pray in that way. Por isso Jesus ensina a rezar dessa maneira. And John says, when you pray, remember E João diz, quando você rezar, lembre-se that God, your Father, loves the whole world. que Deus, seu Pai, ama o mundo inteiro. God loves Hitler and Stalin as much as he loves you and me. Deus ama a Hitler ou a Stalin tanto quanto Ele ama a você ou a mim. God has no favorites. Deus não tem favoritos. God has so loved the whole world. Deus amou tanto o mundo inteiro, Even the terrorists mesmo os terroristas, who were responsible for the bombing in New York, aqueles que são responsáveis pelo bombardeio em Nova York. God loves everyone. Deus ama a todos. What a wonderful God we have. Que Deus maravilhoso que temos. The Bible says God has no favorites. A Bíblia diz que Deus não tem favoritos. Number 3. Número 3. How does God show His love? De que maneira que Deus nos mostra o seu amor? Not by giving us money Não nos dando or dinheiro food ou comida or a big job ou um bom or emprego much property. ou uma grande The propriedade. Bible says God has loved us so much A Bíblia diz que de tal forma Deus amou o mundo that has given us all that He has. que Ele nos deu tudo o que Ele The tem. best He has. A melhor coisa que Ele tem, His only Son. o seu Filho único. Which religion ever says that? Que religião já fez isso? Only Christianity. Somente o cristianismo. God has given you and me His only Son, Jesus. Deus dá a você e a mim seu Filho único, Jesus. So now you know why I have a great love for Jesus. Por isso que você deve ter um grande amor por Jesus. Every day I'm thinking of that. Todo tempo nós temos que ficar pensando nisso. God has given me Jesus. Deus está me dando Jesus. And that's why I am what I am today. Por isso que estamos aqui hoje. God has given us His only Son, Jesus. Deus nos dá o seu Filho único, Jesus. Number 4. Número 4. For what purpose? Para quê? That we may not be sick. Para que não fiquemos doentes. That we may not die. Para que não morramos. That we may not be possessed. Para que não fiquemos possuídos. That we may not be burdened. Para que não fiquemos feridos. That's why Jesus came into this world. É por isso que Jesus veio a este mundo. And therefore my main ministry all these years is going down every country in the world, week after week, day after day, praying for people. Por isso o meu ministério principal durante todos esses anos é ir semana após semana, país após país, curando as pessoas. I can tell you hundreds of stories from Canção Nova. Posso contar centenas de histórias que aconteceram aqui mesmo na Canção Nova. But people were freed from incurable diseases by one simple prayer. Quando pessoas foram curadas de doenças incríveis com uma simples oração. God has sent His Son Jesus so that we may not be sick. That we may not become sick. Deus mandou o seu Filho Jesus para que não
fiquemos doentes, that we may not become possessed. para que não fiquemos possuídos. If you see the cases that come to me every day, Se vocês vissem os casos que vêm até mim todos os dias, if you see the videos of these cases, se você visse os vídeos que a gente faz sobre esses casos, then you know what John 3:16 says is so true. aí vocês saberão quanto o João 3,16 é verdadeiro. God is sent His Son Jesus only to heal us, to deliver us, to make us new people. Deus enviou o seu Filho Jesus somente para nos curar, para nos salvar, fazendo-nos pessoas novas. Number 5, Número 5. what ultimate purpose? Qual é o objetivo final? What's the final result? Qual é o resultado final? Why God has sent Jesus? Pelo que Deus mandou Jesus? That we may become a new creation. Para que nos tornemos uma nova criatura. A new creation. Uma nova criatura. How often those words happen in the Bible? Com quanta frequência essas palavras aparecem na Bíblia? That we may not die, Para que não morramos, but we may have a new life, mas para que tenhamos uma vida nova, a new joy, uma nova alegria, a new power, uma nova a new força, freedom. uma nova liberdade. John says in chapter 10, verse 10. João diz em capítulo 10, versículo 10. I repeat, John 10:10. João 10, 10. What does Jesus say there? O que Jesus diz? All others have come to destroy. Todos os outros vieram para destruir. All others have come to destroy. Todos vieram para destruir. All others have come to destroy. Todos os outros vieram para destruir. But I have come. Mas eu vim, But I have come. eu vim, But I have come. eu vim. That you may have life. Para que tenhas vida And life to the fullest. e vida em abundância. Life to the fullest. Vida em plenitude. Give the Lord a big clap for that. Aplauda o Senhor por isso. And I close by mentioning the sixth thing Jesus says in that verse. E vou terminar dizendo a sexta coisa que Jesus falou nesse versículo. How does that happen? Como que isso acontece? What do we have to do? O que temos que fazer? So that when God sent Jesus into our lives, Então, quando Deus manda Jesus em nossas we may vidas, not become sick and die, nós não soframos e não morramos, but that we may have new life. mas que tenhamos uma vida nova. What would you have to do? O que nós temos que fazer? Nobody will know the answer. Ninguém sabe a resposta. I'll give the answer. Eu sei a resposta. We have to do nothing. Nós não temos que fazer nada. We have to do nothing. Nós não precisamos fazer nada. But allow Jesus to do everything. Mas permitir que Jesus faça tudo. The words of the Bible says that those who believe. A palavra da Bíblia diz: aqueles que crerem. But in Hebrew there are two words for believe. Em hebreu existem duas palavras para explicar a palavra crer. One is to believe means you have to do something. Uma é crer, mas você tem que fazer algo. The other word is to trust the Lord. E essa é a palavra de quem confia no Senhor. So you don't have to do anything. Ou seja, você confia que o Senhor faz, você não precisa fazer Only nada. trust the Lord. Somente confia no And Senhor. what does Sister Faustina ask us to pray before the picture of the Sacred Heart of E o que Jesus? Santa Faustina pede que rezemos diante do quadro do Jesus misericordioso? I trust in you. Eu confio em vós. Not I believe in you. Não eu creio em I vós. trust in you. Eu confio em vós. That's all we have to do. Então tudo que nós temos que fazer. And what does that mean? E o que significa It isso? means I have to do nothing. Que você não precisa fazer nada. How can I do anything before that great God? Como que eu posso querer fazer alguma coisa diante do Deus Todo-Poderoso? The only thing I can do is to allow Him, not even to ask Him, allow Him to do A everything. única coisa que eu tenho que fazer não é nem perguntar ou pedir algo a Ele, mas permitir que Ele faça. And then everything that E happens. tudo mais vai acontecer. Therefore, my favorite verse in the whole Bible Portanto, o meu versículo favorito em is toda a what Bíblia, angel told Mary porque o anjo disse a Maria, when the incarnation of Jesus. na encarnação de Jesus. What did angel tell Mary? O que o anjo disse a Maria? Nothing is impossible with God. Nada é impossível com Deus. When I gave a national program in Paraguay, Quando eu dei um retiro como este no Paraguai, all over Paraguay was on the signboards this theme,
nothing is impossible with God. Em todo o Paraguai haviam faixas com esse tema: nada é impossível para Deus. And then what did Jesus tell his apostles? E foi o que Jesus diz aos apóstolos, When the apostles tried to be like Jesus quando os apóstolos queriam ser como and they Jesus failed. e eles falharam. And they asked Jesus why we failed to deliver this boy who was possessed. E eles diziam a Jesus: por que nós não falhamos e não conseguimos libertar esta And what pessoa? did Jesus say? E o que Jesus diz? Everything is possible. Tudo é possível. What did Jesus say? O que Jesus disse? Some things are possible. Algumas coisas são possíveis? I'm sorry, I made a mistake. Não, eu errei. Everything is possible. Tudo é possível. Everything. Tudo é possível. To those Para aqueles who trust me, que confiarem em who mim, put their faith in me, que colocarem a sua fé who em mim, believe in me, que crerem em mim, everything is possible. tudo é possível. Amen. Amém.